Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos gravar mais esse vídeo vídeo de número 518. Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, o tema mulheres. Então, na íntegra do capítulo, nós conseguimos entender um pouquinho o título Mulheres. Não que eu concorde com o título. Não, eu não concordo com esse título. Eu sou carne de pescoço mesmo. Quando eu não concordo, eu tenho conhecimento do capítulo. Então eu vou acrescentando as coisas devagarinho, mas eu não concordo com o título. Então, se a pessoa chega e me apresenta uma pedra e me diz assim, ela é diamante, e eu, por ter conhecimento desse minério, se eu disser para a pessoa assim, não é diamante, eu não preciso levar nem a pedra no microscópio que eu tenho, nas lupas que eu possuo. Só de eu pegar, eu sei se é ou se não é. Então, se eu disser não é diamante, pode jogar fora. Agora, o livre-arbítrio da pessoa é que vai dizer a ela se ela deve jogar ou se não. Se ela deve guardar uma pedrinha para colocar no aquário para enfeitar os peixinhos, né? Ou se ela vai continuar naquela ilusão de que aquilo ali é um diamante, porque nem todas as pedras são diamantes. Então, é a mesma coisa que o livro. Eu não estou concordando de forma nenhuma com o tema do livro Mulheres. Eu só estou dizendo que com o decorrer do assunto, nós conseguimos, assim, agregar, a entender um pouquinho mais. Porque, de fato, é doloroso ser mulher nesta existência, aqui na Terra, no nível que nós nos encontramos. Eu posso dizer que no século XXI, muitas coisas já conspiram a favor do sexo feminino, mas o que nós temos que dizer é que se no século XXI muitas coisas conspiram a favor do sexo feminino, não é graças a os sistemas que cederam e estão cedendo, não. As ciências que estão cedendo a favor da mulher, não. E sim as mulheres que estão fazendo por merecer e estão batalhando, passando por cima de 1 milhão de obstáculos. Eu já disse o vídeo no 518, né? Então a mulher, ela está conquistando cada dia que passa o seu espaço que sempre foi dela. Mas ela não está conquistando porque a mídia está lhe concedendo esse espaço agora. O sistema agora está lhe favorecendo. Os meios, os recursos, as ciências, não. Não. Nananina, não. Ela que tem batalhado muito, ela tem lutado. Então essa discriminação, isso muito obstrui os canais do ser que nesse século
se encontra em processo de evolução. Então, olha só para você ver. Retomando, porém, nossas perguntas iniciais, poderemos responder que, infelizmente, espíritos que passaram por experiências no sexo feminino também odeiam. Ora, por que odeiam? Porque foram mortas, foram discriminadas, foram rejeitadas, foram humilhadas, apanharam, né? E algumas precisaram ser mortas aqui no corpo físico para que depois a justiça passassem a elaborar uma justiça a favor das mulheres. Isso é uma vergonha, não é verdade? Então, só depois que morrem algumas pessoas aqui na Terra que eles resolvem a criar uma delegacia da mulher, né? Igual a delegacia, a lei, aliás, Maria da Penha. É uma papagaiada a lei Maria da Penha. Calma lá, calma lá. Nunca que deveria a lei Maria da Penha ter chegado ao ponto que chegou com a Maria da Penha para depois ser reconhecida como lei aqui na Terra. Ora, gente, que isso? Depois de uma desgraça com a Maria da Penha, que a partir de então se passa a valer uma lei para proteger a mulher? Que é isso? Então, o espírito precisa ser muito forte para viver aqui, aguentar todas as humilhações. Não é verdade? Ser escorraçado, humilhado, e retornar à pátria espiritual e ainda não se tornar e não se transformar num obsessor. Que se transforma num obsessor é natural, é direito do indivíduo, porque aguentar tudo que aguenta aqui no corpo físico não é para qualquer um. Não apologia a essas que aguenta ter que vir para virar santa, mas não é por aí a santidade. Então, o feminino também odeia, persegue, obsidiam. Alguns são mesmo particularmente agressivos, rancorosos e violentos. Oh, mas é lógico, muitos seres femininos são rigorosos, né? Agressivos, violentos, perseguem, obsidiam, como também os seres masculinos. É que levando para o além as suas frustrações, levando para o além suas frustrações aqui do corpo físico, seus desvios, suas ânsias, recai fatalmente em faixas desarmonizadas, onde se consorciam com outros seres igualmente desarvorados para darem prosseguimento ao exercício das paixões incontroladas, como por exemplo... Você desculpa porque esse dia eu tô chupando sorvete, tá? Andar me prometendo sorvete aqui na Terra, mas não cumpriram. Então, é desse jeito mesmo, né? Só provoca a gente, depois deixa a gente a ver navio, mas faz parte da evolução. Então, vejamos, é natural que o indivíduo, essas meretrizes,
Porque você sabe, isso aqui é um estudo, não é? Não é apologia. Você sabe que todas essas atrizes pornô, esses atores pornô, eles aqui no corpo físico, eles apenas são reflexos da erraticidade umbralina. As meretrizes e os atores pornô, as atrizes, os atores pornô aqui na Terra, eles são obsessores reencarnados aqui na Terra. Eu digo sim, porque eu tenho provas no plano espiritual. Eles são obsessores reencarnados aqui no corpo físico com o intuito de amealhar cada vez mais milhões e milhões de ovelhas de Nosso Senhor Jesus Cristo que encontram-se à deriva, assim, meia que indecisas nas decisões mediante os desígnios do Pai. Aquelas que têm vontade de seguir um lado, mas não sabe se segue, não sabe se segue o outro. Então essas ovelhas, esses obsidiados, eles, de certa forma, os atraem. Então, esses atores e atrizes pornô, essas meretrizes e esses prostitutos aqui no corpo físico, eles todos são representantes das trevas aqui no corpo físico. Eles retornam ao corpo físico com a incumbência de desarmonizar, de desestruturar mais ainda o que já encontra desestruturado. Pois ao retornar ao corpo, ao plano espiritual, esses seres, eles retornam diretamente às cidades das trevas. Porque eles são representantes das trevas aqui na Terra. Então, semelhante atrai semelhante. Então, eles deixam o corpo físico, retornam à cidade das trevas e lá eles continuam atrizes, atores, meretrizes, enfim, né? Eles continuam na pornografia lá, até segundas ordens, para retornar ao corpo físico novamente, ou para serem mandados para outros planetas primitivos degradados. Isso é lei, gente. Isso não é nosso. Mas não são só esses atores pornográficos e atrizes, meretrizes e prostitutos. Porque aqui na Terra se fala muito na prostituta, mas não fala-se no prostituto, não é? Em São Sebastião do Paraíso mesmo, eu conheço muitas pessoas e empresários que não saem dos cabaré de prostituição. Empresários, que é lógico que aqui, por uma questão de sigilo, respeito, estudo, eu não vou dizer nome de ninguém. Mas eu conheço muitos empresários, eu conheço muitos homens muito bem sucedidos financeiramente e que para a sociedade
parece muito bem sucedido também no amor, que deixam as tuas mulheres em casas e com desculpa de viagem de negócios para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, eles buscam os cabarés na cidade de Ribeirão Preto e na cidade de Campinas. Eu conheço muitos, uma centena em São Sebastião do Paraíso. E o mais interessante é que esses seres se dizem espíritas. Esses espíritas eu quero distância deles. Mas não é falta de caridade, Luiz, tua? Distância deles? Ora, uma batata podre costuma apodrecer a saca de batata. Eu, conhecendo as minhas fraquezas, conhecendo os meus defeitos, quanto mais distante eu permanecer de uma batata podre, sabendo que eu possuo uma certa facilidade em contaminação, melhor para mim. Deixa eu me fortalecer do outro lado. E, gente, tem que tomar um cuidado que você nem imagina. Então, por isso que muitas pessoas não gostam de mim aqui em Paraíso, porque eu falo mesmo. Pseudos, charlatões, mistificadores. Como tomar um passe com um indivíduo desse, eu, com os dons que eu tenho, antes da pessoa me aplicar olha o que já aconteceu comigo. Antes da pessoa vir me aplicar um passe, numa segunda-feira, eu vi uma cena dele num antro de prostituição na última sexta-feira passada. 3 dias atrás. Eu vou permitir que essa pessoa me aplique um passe? De jeito nenhum. Ué, Luiz, mas... E a oportunidade que a pessoa tem de se redimir? Opa, vem lá, vem cá. Aqui na Terra nós nos apegamos muito a essa expressão. Todos nós temos a oportunidade da redimissão. Mas a oportunidade de redimissão é procurar hoje ser melhor que ontem. E amanhã melhor que hoje. Então, reconhece-se o trabalhador, reconhece o ser representante de Jesus pelo esforço, pelo o empenho que ele empreende no seu dia a dia, através da contenção. Agora, por causa dessa desculpa, eu me encontro aqui na Terra com a oportunidade de me redimir. Tá bom. Tá bom. Eu estou aqui para me redimir? Sim. Beleza. Então eu bebi 1 litro de uísque hoje. Tá bom. Amanhã a pessoa encontra comigo, Luiz, você bebeu 1 litro de uísque ontem? Sim, mas por quê? Ora, quem é você para me julgar? Sebastião? Eu estou aqui na Terra para me redimir. Eu bebi ontem, mas não vou beber hoje. Tudo bem. Você promete para você mesmo que você não vai beber hoje? Prometo. Mas quando é amanhã eu fico sabendo que o Sebastião bebeu mais 1 litro de cachaça. Quando é depois da manhã eu descubro que o Sebastião bebeu mais 1 litro de cachaça. E eu o procuro para conversar com ele. Eu recebi a oportunidade de me redimir, Luiz. Então, através dessa desculpa de se redimir, as pessoas têm mantido o vício, têm mantido o ato. E não. Oportunidade de se redimir é reencarnar para hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Se a pessoa conhece o gosto do fel,
Se ele teve a oportunidade de pôr na boca a colher de fel, ele não precisa botar na boca o fel novamente, porque ele já conhece o gosto que tem o fel. Então, se ele coloca na boca, é porque é um imprudente, é um irresponsável, é um indisciplinado. Mas demorou muito tempo e a pessoa colocou novamente a colher de fel na boca. Não tem problema. O importante é não manter a consciência pesada. Procura, a partir daquele momento, se redimir. Agora, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu tenho um amigo meu que ele me disse assim: quando eu voltar para minha casa, eu vou beber 2 pingas à noite. Mas ele não me disse essas 2 pingas, qual seria a quantidade. Tá bom. E ele voltou para a casa dele depois de um tratamento numa clínica. Só que eu não sabia que essas duas pingas, cada uma equivaleria a 5 litros. Porque você concorda comigo que 5 litros é uma pinga? 2 pingas é 10 litros para quem é alcoólatra, para quem é viciado. Você concorda? Mas eu não imaginava isso. Então, é que, levado para o além, as suas frustrações, seus desvios, suas ânsias, recai fatalmente em faixas desarmonizadas, onde se consorciam com outros seres igualmente desarvorados para darem prosseguimento ao exercício das paixões incontroladas. Então, esses seres, eles retornam à pátria espiritual e eles são pegos pelos espíritos das trevas e lá eles são consolados pelos espíritos das trevas. E os espíritos das trevas fornecem a eles tudo aquilo que eles precisam para manter os seus desejos. Nesse estado, continuam mulheres, sentindo e agindo como tais mulheres, né? Exercem seus poderes de sedução sobre outros seres, ganham vestimentas, né? Então você observa que o espírito feminino aqui na Terra, nas regiões umbralinas, continua com a aparência de feminino. O masculino continua com a aparência de masculino. Por quê? Porque ainda não houve a sublimação. Quando houver a sublimação, o masculino, a forma masculino e feminino, deixa de existir. E ao deixar de existir, o ser assume a sua essência divina. E a essência divina, ela é unissex. Você conseguiu entender, né? Essa forma masculina e feminina é prova, é expiação, é resgate, é necessidade de conquista, de experiência. É um local, é um momento de experienciação. É um momento de conquista de experiências. Porque o ser necessita passar por todo esse processo. Mas felizes aqueles que pouco se contaminam. Exercem seus poderes de sedução sobre outros seres, ganham vestimentas, joias, sapatos e perfumes a troco de favores. Então lá os chefes das trevas, eles dão presente para esses espíritos femininos, joias, sapatos, roupas, perfumes, tudo itens que as seduzem, né?
como se elas fossem cobaia deles a partir de então. Então, pelo fato dos presentes que elas ganham, elas passam a servir eles através do sexo. Então elas ficam ali como se fosse num harém, servindo aquele chefe das trevas, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000 mulheres, servindo um chefe das trevas. E quando uma dessas mulheres são resgatadas pelos mentores aqui na Terra, esses chefes das trevas, eles vêm com tudo para cima dos encarnados na casa espírita. É onde depois os integrantes na casa espírita precisam ter bastante conhecimento, fé, estando com Deus, com Jesus e tudo mais. Caso contrário, eles demolem. Demole, que vem de demolir. Eles demolem aquela instituição espírita. Eles torcem e retorcem aquela instituição espírita. Então prestam serviços tenebrosos junto a companheiros encarnados, mancomunados aos seus comparsas das sombras, que lhes asseguram uma boa vida de prazeres e proteção contra a dor, que as espera fatalmente para o reencontro um dia lá na frente. Elas sabem que um dia lá na frente elas se reencontrarão, né, com todos aqueles outros comparsas. Mas ali o que importa para elas, infelizmente, é o prazer. Sabe por quê? Porque você para e percebe. Vamos por partes. As meretrizes e os prostitutos, as atrizes pornográficas e também os atores pornográficos, os viciados em drogas, os viciados em bebida e em cigarro, não adianta você aconselhá-los. Se você os aconselha, eles podem até dizer, mas que pobreza de espírito, esse é atrasado mesmo. Vê lá. Eles ainda dizem para você assim, a vida é uma só. Eu tenho mais é que aproveitar e gozar a vida. Porque a vida é uma só. Até que, de certa forma, eles têm razão, porque a vida é uma só. A vida é uma só. As existências é que são bilhões de experiências numa personalidade só. Mas não adianta você dar conselho. Você dá conselho, você é taxado como um faraó, né? Um antiquário, um antigão, um velho da cabeça branca. Uma vez eu fui dar um conselho para uma amiga minha numa padaria, ela abriu o verbo mesmo. Que o que? Cabeça branca, velho, caduco. Mas eu percebi que estavam falando através da boca dela. Mas o meu papel eu fiz. Tudo bem, eu apenas estava orientando ela a se prevenir, né? Quando foi 6 meses depois, fiquei sabendo que ela passou por um exame e esse exame deu que ela encontrava-se com o vírus do HIV. Quando eu a orientei, ela não estava ainda com o vírus do HIV. Mas depois, nos exames mais minuciosos, foi constatado uma alteração nas plaquetas, nos glóbulos brancos e vermelhos dela. Então, num exame mais específico, foi constatado o HIV. Se ela tivesse colocado em prática o conselho que eu havia lhe fornecido, provavelmente ela não teria contraído o vírus do HIV. Ela podia continuar praticando os atos sexuais normais, desde que ela se prevenisse, mas ela não quis se prevenir. Então, tudo, meu bem, tem um preço.
E eu te faço a pergunta: você está disposta ou disposto a pagar o preço que você está pagando? Tá aí a mensagem. Você está disposto a pagar o preço que você está pagando? Se estiver, continue. Se não, jogue a toalha. Porque é melhor jogar a toalha do que depois você deparar com o buraco muito mais fundo. Agora pode ter certeza de que aquele que prevalece, que persiste com prudência, com bom senso, em vez do buraco dele, da evolução, aumentar, diminui, porque o amor, ele encontra-se acima de todas as intempéries. Só há buraco onde não há amor. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.